O momento exige respeito e responsabilidade, que as nossas atitudes refletem em todos que estão à nossa volta. Muitas vezes nem percebemos que o que estamos fazendo pode causar riscos para quem está ao lado. As regras impostas pela pandemia, assim como as regras do trânsito, servem para proteger você e a sociedade. Os acidentes de trânsito no mundo têm números de pandemia. São mais de 50 milhões de pessoas mortas e feridas por ano. A vacina para a pandemia no trânsito é a sua atitude. Fazer o que é certo traz paz e tranquilidade. Respeito e responsabilidade. Pratique no trânsito. Maio Amarelo 2021. Olá, sejam bem-vindos ao Link Summit Fenatran. Hoje damos início a um novo momento de uma das maiores marcas da Ridge Exhibitions. A plataforma Link passa a ampliar a oferta de conexões de negócios para o mercado de transporte rodoviário de carga e logística por meio de um calendário de ações digitais. Conteúdo e negócios. Esses são os pilares da Rota Digital, que a Ana Paula, gerente da Fenatran, vai detalhar na sequência. É importante destacar que essa iniciativa está 100% alinhada com tudo que a Ridge Exhibitions apresenta de soluções para diversas indústrias, seja com ferramentas digitais ou nas feiras presenciais. Somos tradicionalmente reconhecidos por promover as maiores feiras e eventos do Brasil e sermos especialistas no relacionamento entre expositores e visitantes. A nossa missão continua a ser a conexão entre esses dois públicos, agora de maneira constante, unindo as feiras anuais e bienais às soluções digitais. Nossas plataformas entregam conteúdo, relacionamento e negócios, mas não mais apenas durante 5 dias por ano. A nova Ridge Exhibitions promove a relação constante durante 365 dias, integrando o mundo físico ao mundo digital. A Rota Digital Fenatran é o exemplo mais recente do que estamos fazendo. Do nosso novo jeito de promover negócios, seja no face-to-face ou no digital. Aproveitem o conteúdo, façam negócios e vamos juntos nesta nova rota. É com você, Ana. Obrigada, Beline. Boa tarde a todos. Estou muito feliz em realizar o primeiro evento da Rota Digital Fenatran, o Link Summit, com o patrocínio da Camis. Conhecimento e, principalmente, negócios. E essa será uma constante a partir de hoje para a comunidade Fenatran. Sim, uma das maiores marcas do mundo para o setor de transporte e logística começa hoje um relacionamento contínuo por meio de ferramentas digitais, formato que não pode ficar de fora em qualquer interação hoje em dia. Pela Rota Digital, levaremos conteúdo, posicionamento e negócios para esta comunidade reunida na Fenatran. O Link Summit de hoje traz macrotemas do setor para o centro da discussão e abre todo esse calendário, que, nos próximos meses, contará com eventos mais verticalizados, como o próximo em julho, especificamente sobre frotas. Ainda teremos outras ações, como o test drive virtual interativo, quando, já agora no próximo mês, você poderá viver de forma digital uma experiência imersiva em 360 graus, quando se sentirá dirigindo os mais modernos caminhões das grandes montadoras do país, como a DAF. Imperdível, né? Tudo isso no nosso site fenatran.com.br. E como grandes mestres e moderadores de todo esse show de conteúdo que virá a seguir sobre renovação de frota, temos o Fred Carvalho e o Marcelo Fontana, que vão recepcionar nossos ilustres painelistas e conduzir esse rico debate que programamos para vocês. Muito obrigada e um ótimo evento a todos. Fred, é com você. Boa tarde aos internautas, ou como eu apelidei, os fenautas, certo? E o agradecimento todo especial a Margarete Gandini, que é a coordenadora
Geral de Implementação e Fiscalização do Regime Automotivo no Ministério da Economia. E também o Fernando Simões, que é o presidente executivo da Simpar, que congrega todas as empresas do grupo. Uma mais famosa, além de Movida, a gente tem a JSL, que não tem como não cruzar com o caminhão da JSL em qualquer ponto que a gente anda. Eu moro em Itupeva, toda hora na Bandeirantes ou na Anhanguera, eu estou cruzando com um monte. É impressionante. Então, o tema hoje é renovação de frota. É uma coisa que se discute há muito tempo, mas há muito tempo mesmo, e que a gente começa a ver sinais de que pode acontecer alguma coisa extremamente interessante nos próximos tempos. E para isso que a gente tem aqui a Margarete Gandini e o Fernando Simões para um bom bate-papo. Eu gostaria primeiro de chamar a Margarete para que ela pudesse fazer uma síntese bem rápida do pequeno histórico de um longo tempo, certo, da renovação de frota. Margarete, com você. Pode começar. Boa tarde. Tá. Contar a história do debate sobre renovação de frota aqui no governo federal é um pouco longa, vou buscar sintetizar. Eu participei dela praticamente toda a última década. Tá? Então, inicialmente, o debate se voltava muito a seguir os principais modelos internacionais, quando você tem o subsídio governamental a toda a renovação, a todo o programa. O governo federal bancaria totalmente o programa, mas isso, se vocês observarem, mesmo pela experiência internacional, é inviável. Você só tem esse tipo de modelo para curtos períodos, tá? Ou seja, ainda mais no Brasil, com a quantidade de frota que nós temos antiga e as necessidades de recursos, nós não conseguimos ter um programa estruturante permanente. Esse sempre foi a busca de todo o debate de um programa estruturante. Eu costumo dizer que não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, a renovação de frota no Brasil. Tá? Então, avançamos para modelos, para formulações e modelagens em que você, da mesma forma como você vai ter compartilhamento de benefícios, você também tem compartilhamento de custos. E para esse debate foram chamados todos os atores do sistema de mobilidade logística, começando pela logística, óbvio, né? Desde frotistas, caminhoneiros, fabricantes de caminhões, concessionários, autopartistas, no sentido de você ter uma visão do todo e também como que cada um poderia participar nessa iniciativa. E o que se observou de todos foi uma vontade muito grande de fazer acontecer. E eu acho que por isso que eu externalizei para o Fred a minha impressão de que o tema está ganhando cada vez mais maturidade, tá? E temos grandes expectativas para lançarmos os pilotos neste ano. Ok. Bom, agora a gente pode dar uma sequência com a síntese do Fernando sobre o tema. Obrigado, Benito. Obrigado, Ana Paula. Obrigado, Fred, Marcelo, aí, pelo evento e pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Muito bom estar aqui com você, Margarete, conversando sobre esse assunto. Antes de a gente começar, gostaria de, numa rápida fotografia, contar um pouco para vocês a história. A nossa companhia foi fundada pelo meu pai, tem 65 anos, foi mecânico, foi mascate, até ter o seu primeiro caminhão, aproximadamente 70 anos atrás, e montou a sua empresa há 65 anos, como caminhoneiro, como todos, acho que a grande parte do transportador começa, dirigindo um caminhãozinho, o segundo, o terceiro, e se desenvolveu desta forma. Foi dessa forma que nós nos desenvolvemos. Hoje, nós, na JSL, somos a maior empresa, o maior portfólio de logística rodoviária do Brasil, e no desenvolvimento dos anos foram passando unidades de negócio, se transformando em negócios independentes. E hoje nós temos uma holding, a Simpar, que é a qual eu estou aqui representando, que controla 6 companhias, sendo ela a JSL, que hoje tem o Ramon como presidente à frente da JSL, e todas as 6 companhias controladas pela Simpar. Tem o seu CEO e o seu CFO. Dessas 6 companhias controladas, 3 das controladas mais a holding são de capital aberto,
Nós somos hoje mais de 28 mil colaboradores diretos e temos uma receita como grupo acima de 12 bilhões de reais. E na logística rodoviária são mais de 4 bilhões de reais de receita. Acredito que, se não somos o maior, devemos ser um dos maiores contratantes as empresas menores e caminhoneiros autônomos do Brasil, como subcontratado, com qual nós temos uma grande felicidade. Embora nós temos essa grande relação com eles, eu gostaria de começar deixando claro o seguinte: é uma felicidade estar aqui com vocês, espero poder contribuir. Todos nós, acho que temos ideias e anseios disso ser diferente, mas nós, como companhia, a JSL Logística opera diretamente mais de 4 mil caminhões próprios, temos mais de 3.500 agregados que operam com as carretas nossa e ainda com milhares de outros caminhoneiros autônomos. Nós pagamos mais de 1 bilhão de reais por ano de frete. Mas a nossa frota, modesta parte, direto da JSL, é a frota, se não for mais nova, é uma das mais novas do Brasil. A nossa idade média são 2 anos de idade média. Nós temos a Vamos, que tem mais de 12 mil caminhões hoje, alugados para outras empresas que operam, que também tem a sua idade média abaixo de 2 anos. Nós não temos caminhão nas nossas empresas com mais de 5 anos de idade de limite, e todos os caminhoneiros ou agregados que trabalham conosco, subcontratados, têm menos de 15, 16 anos a sua idade máxima. Então, a gente opera dentro de uma idade média dos caminhoneiros por volta de 8 anos, que é o que temos no país de primeiro mundo. Então, o que eu quero dizer para vocês, com isso, feito essa introdução, que não estou aqui preocupado em defender a causa própria do nosso negócio. Graças a Deus, aos nossos clientes, à nossa gente, a vida nos deu oportunidade de ter uma frota nova, de ter um modelo de negócio, de uma interação muito grande com o cliente. Mas tenho uma felicidade e espero poder contribuir aqui e ver um dia, Margarete, em breve, a gente ter realmente um programa de renovação de frota que contribua com aqueles que estão começando e que têm necessidade de ter esse impulso, para que a gente, como brasileiro, usuário das rodovias e das ruas, tenhamos caminhões mais novos, mais seguros e menos poluentes. Então, muito obrigado, Fred, obrigado, Marcelo, pelo convite. É uma felicidade estar aqui com vocês e estou à disposição para aquilo que a gente possa ser útil. Então, só para deixar claro, eu realmente acho que para o ecossistema é extremamente importante. Muito obrigado, Fred. Obrigado pela explanação, mas muito obrigado mesmo. Fernando, vou começar por você. Vou fazer tudo ao inverso. Vou começar por você. Parece que você tem um estudo bem forte em implementação de um programa de renovação de frotas. Dá para contar, eu acho que a Margarete, principalmente, todos os nossos internautas que estão a ouvir, a assistir isso, vão ficar muito felizes, porque a gente sai, de repente, a gente tem um exemplo prático. Dá para você contar um pouquinho para a gente, dentro do que você pode contar? Ô, Fred, vamos lá. Quem sou eu para ter alguma ideia? Com certeza o governo, a Margarete, tem outras ideias muito melhores, deve ter aprimorado, ouvido bastante gente, etc. Mas a gente, como brasileiro, eu também sonho com isso, deve ter uns 8 ou 10 anos e ver alguma coisa desse tipo. Nossa equipe já viajou, foi ver fora como é que é, outros países, o que aconteceu. Então, vem aquela ansiedade, todo mundo, mas vem cá. Então, acho que o governo precisava de ter alguma coisa que subsidiasse, mas aí fica aquele negócio, acho que a indústria automobilística tem medo dela subsidiar. O outro tem medo do governo subsidiar, o outro tem medo de aparecer mais imposto. Então, a gente, como brasileiro, todos nós gostaríamos de ver grandes obras e grande transformação no Brasil, mas eu acho que nós precisamos de solução mais simples. Então, nós, dentro de casa, com muita simplicidade, tentamos buscar alguma coisa que a gente não precisasse de montadora, que nós não precisássemos de banco, que nós não precisássemos do governo, que não tivesse subsídio de ninguém. No fundo, eu acho que teria um pouco de subsídio dos grandes empresários, que não sei se a longo prazo é certo ou não, mas como início eu acho que é fundamental. De toda maneira, muito simples. Um dia tive a oportunidade de ser chamado pela Margarete, acho que ela tinha ouvido dizer que eu já andei por muito canto tentando contar essa história que eu vivi. Tive a oportunidade, a qual aproveito para agradecer, de estar com a Margarete numa audiência e explicar para ela um pouco, e sei que a nossa equipe teve com ela algumas vezes. O que seria, Fred, na verdade? Seria colocar uma taxa, tá certo? Que é uma taxa no caminhão novo, né? E aí nós, como o maior comprador de caminhões novos do Brasil, como grupo, seríamos com certeza o maior pagador. Vamos dar um exemplo para você. Se você colocasse 2% de preço de uma taxa num caminhão novo,
e criaria um fundo com esses 2%. Este fundo, tá certo, ia se avolumando. Em paralelo, criava-se um programa que você teria o seguinte: quem tiver caminhão com mais de 25 anos teria uma tabela justa, preço de mercado. E quem comprar esse caminhão com mais de 25 anos e sucatear ele, você compra e sucateia. Em lugares pré-cadastrados, em lugares já pré-estabelecidos, que você teria um certificado que você sucateou aquele caminhão. O sucateamento seria realmente uma reciclagem. Vidro vai para o vidro, borracha, aço. Essa reciclagem desse caminhão, com esse certificado, você teria o preço que você pagou, tá certo? Aí você vai falar, tá bom, e aí você virou sucata. Se você pagou num caminhão com mais de 25 anos R$40 mil, 45, esse dinheiro vai para o caminhoneiro que te vendeu o caminhão, tá certo? E você teria sobre esses 45 um prêmio, por exemplo, de 20%. Então, quem comprar um certificado de 45 teria uma hipótese de ganhar R$8.200. Ou seja, o título de 45 que ele pagou valeria 53, por exemplo. Para quê? Seria esse 53, seria quebrado, dividido em certificados de R$10 mil, porque aí você teria 5 certificados. Estou falando uma ideia, pode ser certificados de R$15 mil, e que valeria como pagamento do novo. O que você tem com isso? O caminhoneiro pega o dinheiro, ele pode virar Uber, ele pode dar entrada num outro caminhão e seguir a vida dele num caminhão mais novo. Você vai falar, Fernando, mas o que ganha com isso? O que ganha é que o caminhão de mais de 25 anos sai da rua e ele vira um reciclador. Por quê, Fred? Caminhões com mais de 25 anos, as pessoas vivem dele e eles vendem hoje. Mas quem compra vai continuar trabalhando com ele. Ele polui muito mais, ele gera acidentes. Então, você precisa de tirar da rua. Você não precisa arrumar um subsídio para alguém comprar um novo. Você precisa de tirar o velho da rua. É isso que nós acreditamos. E esse ciclo, quem pagaria esse subsídio, vamos dizer, porque você pagou 45 num caminhão. Estou dando um exemplo. Você recebeu 53, você tem 8 mil a mais com 45 e virou sucata. A sucata do caminhão não dá mais que 2 mil, 3 mil reais. Então, você teve um prejuízo de 50 mil. Como é que vem isso? Vem do subsídio dos 2%. Entendeu? É esse ciclo. Isso seria sem nenhum tipo de subsídio, sem ninguém de governo, nem de montadora. Seria uma taxa sobre o caminhão novo. Eu diria para você que seria quase sobre uma taxa sobre a logística reversa, de você sucatear e tirar da rua aquilo que não produz e que faz mal hoje para a sociedade. É isso que eu acredito, Fred. E foi esse ciclo que nós tentamos fazer um breve desenho. Desculpa se eu me alonguei, mas é um pouco desse ciclo que seria. Margarete, conta para a gente, Margarete, quais foram as ideias, qual está o projeto mais factível e viável depois de década de discussões? O que a gente tem hoje que você considera o projeto hoje mais factível para que uma hora saia? Eu acho que a ideia do Fernando Simões, ela, como o Fernando comentou, nós conversamos com ele já tivemos outras conversas com a equipe, ela serviu de base para muitos dos desenhos que estamos tentando implementar. Basicamente, o desenho que nós estamos tentando implementar é justamente isso que o Fernando falou, que você não tenha o programa sendo dependente de um ou mais ator da cadeia, tá? Em que você tenha cada um contribuindo com um pouco. Por isso, a ideia que nós chamamos que está sendo discutida, que nós chamamos de economia de plataforma, em que você tem a junção de benefícios ou de vantagens dos diferentes elos da cadeia produtiva, tá? E que você consiga, com isso, bancar o bônus do caminhoneiro, tá? Como eu falei, lógica da economia de plataforma, que você vai ter com a integração de medidas federais, que envolvem o bônus do caminhoneiro, a remissão de multas federais, a própria plataforma para redução dos custos de transação, e a possibilidade de lançamento de sucata como despesa operacional, acrescidos de ganhos ou contribuições de entes privados, tá? Por isso estamos conversando com
com diferentes entes privados, tá? E estamos com alguns já avançando bem, e também vantagens dos estados, caso o caminhoneiro queira adquirir um caminhão novo. Tá? Nesse sentido dos estados, tem 2 estados que já estão colocados para fazer os pilotos neste ano. Assim que sair, vão estruturar o seu programa estadual, porque daí precisa de uma lei estadual para dar também a sua contribuição, além de questão de remissão de multas estaduais, tá? E a agregação, o objetivo é você ir somando esses diferentes benefícios, como o Fernando falou, tá? Mas de uma maneira mais simplificada do que nós tínhamos desenhado originalmente, tá, Fernando? Para conseguirmos fazer um programa estruturante que não fique limitado àquele quadradinho que normalmente você tem quando o subsídio é apenas governamental. Um detalhe, Margarete, um programa como o Fernando Simões está imaginando, um programa experimental, toda dentro do próprio grupo, etc., etc. Você acha que isso pode ser um profundo motivador para que outras empresas também façam isso e, de alguma maneira, você comece a espalhar o conceito de renovação de frota pelo país todo? Exatamente. O que nós estamos buscando são o que a gente chama os alavancadores, tanto estados quanto privados, que alavanquem essa modelagem e tragam junto outros atores, a partir das iniciativas colocadas em implementação. Tá? Acho que esse papel, isso é muito importante, algo que eu tenho falado sempre nas reuniões, tanto com a indústria automotiva, quanto com os demais players do sistema de logística como um todo, é que se nós queremos um programa estruturante que tenha a capacidade de transformar a realidade da frota rodante brasileira, uma vez que esse é um país rodoviarista, com 2/3 do transporte de mercadorias sobre rodas, nós precisamos da participação de todos. Tá? Porque como você tem grandes operadores logísticos com uma frota bastante nova, você tem os caminhoneiros autônomos, tá? Que não são agregados, que têm a idade média da frota dos autônomos gira em torno de 20 anos. Mas você tem, pelos dados da ANTT, que tem um registro de quase 2 milhões de caminhões na ANTT, você tem o registro de quase 500 mil acima de 25 anos. Tá louco. Ok. Agora, um detalhe, Fernando, como é que você imagina esse projeto piloto que você... Quantas unidades seriam? Como é que você está imaginando esse primeiro projeto? Seria o projeto pioneiro, digamos, de renovação de frotas no Brasil, feito apenas por um grupo empresarial, certo? Dando a sua colaboração para o país e criando um modelo que, em realidade, você não tem a participação do Estado. Provavelmente a participação do Estado vai entrar mais à frente para poder regulamentar tudo isso e estruturar melhor isso em plataformas. Mais ou menos qual seria a ideia? Primeiro é o seguinte, vamos lá. Margarete, primeiro eu sei dizer que a gente, como empresário, é fácil falar e sei quanto você e sua equipe deve estar lutando para implantar, e imagina as barreiras, a burocracia e tudo que tem, as leis, etc. Só um comentário que eu acho o seguinte, quando eu escuto dizer, imagina o quanto que você está há décadas, há mais de 10 anos, olhando isso, quer dizer, e fez chamamento de todos, aí você tem um empresário que tem um interesse, outro que tem outro interesse, deve ser tantos interesses, né? E todo mundo, não que a gente também, como empresário brasileiro, não tem o nosso, mas eu acredito muito que teria que ser feita a primeira solução que fosse a mais simples possível para que a gente começasse a ver algum efeito e que isso fosse motivacional. E te dizendo isso, voltando aqui, te dizendo, Fred, o que eu acredito muito, Fred, o que nós vamos fazer? Estão aqui dividindo com vocês aqui de primeira mão, que é o que eu comentei com você outro dia, Fred. Nós vamos comprar um número de caminhões relativamente pequeno, não sei se vai ser 50 ou 100 caminhões, que nós vamos comprar, nós vamos sucatear, então nós vamos bancar a compra num preço justo de mercado, nós vamos sucatear esse caminhão de uma forma reciclada, tá certo? Nós vamos financiar para aquele motorista que nos vendeu o caminhão que queira, pode ser que ele não queira, pode ser que ele queira virar um Uber,
Nós vamos financiar um outro caminhão mais novo para ele, que quando eu vi a Margarete comentar dos estados e quem quer andar e quem quer entrar, porque um caminhoneiro pode comprar um novo, o caminhoneiro nunca vai conseguir, nunca é muito difícil a palavra, mas sair de um caminhão com mais 25 para um novo. O caminhoneiro vem do 25 para um de 15, o de 15 compra um de 8, 7 anos, e o de 8, 7 anos pode ter a chance de comprar um novo. Então, nós vamos comprar, Fred, respondendo, um número de caminhões, vamos sucatear, vamos financiar um caminhão um pouco mais novo para esse caminhoneiro, tá certo? E vamos ainda tentar acompanhar esse número de 50 ou 100 caminhoneiros ao longo do ciclo por um instituto independente para ver como melhorou a vida dele, se ele consegue pagar a prestação, e etc. Esse é vamos dizer, e a ideia não é nossa, tá? É nós, a nossa equipe, conversou com muita gente do governo, com empresa, e teve lá fora olhando. Desta forma, vai ser um protótipo. Eu não diria nem que é um projeto piloto, né? Estamos falando do número de caminhões pequenos, mas é um protótipo para que a gente, quem sabe, sirva para incentivar e até ajustar alguma coisa que tem que ser ajustado, para realmente ser testado esse protótipo. É isso que a gente pretende fazer em breve. No próximo semestre, a gente pretende fazer isso. Eu acho que isso pode dar um sinal de como é possível fazer isso através da iniciativa privada e contribuindo com a melhoria do ecossistema. É isso que nós vamos fazer, Fred. Ou seja, Margarete, isso de alguma maneira, para o projeto que tem aí dentro, que você estuda há tanto tempo, facilita, né? Você ter um primeiro movimento em que sai da teoria e vai para a prática, deve facilitar todo o processo para que isso saia, digamos, com alguma velocidade um pouco maior. Sim, sem dúvida, isso facilita bastante. Até, Fernanda, a gente gostaria muito de acompanhar esse protótipo, tá? Também nessa de 100, quando eu falei em pilotos, na verdade, também são quantitativos, esse ano são quantitativos pequenos, são protótipos, e com modelos mais simplificados, para a gente ir colocando os novos elementos no decorrer dos projetos, tá? Também estamos trabalhando com a ideia de um agente financiador privado, tá? Como no caso ali, no protótipo, você e a Júlio Simões, tá? Porque você tem antes que ver se roda, tá? Tem que colocar na rua e ver se roda, tá? Porque como o Fernando falou, aquele que tem um caminhão de 30 anos, ele não vai comprar um novo, tá? Então, como que você faz chegar até ele alguma vantagem além da compra do próprio caminhão dele, tá? Porque a gente sempre fala que vai ter uma escadinha ali, né? Não sei se necessariamente ele vai chegar até um de 15, ou ele vai chegar até um de 20, esse de 20 chega a um de 10 anos, e daí esse de 10 anos que chegaria ali a comprar o de 2 anos ou um novo. Então, essa é a grande dificuldade, como fazer, por quê? Porque, até repetindo também o que o Fernando falou, o acompanhamento das melhorias de condição, porque esse cara que tem um caminhão de mais de 30 anos, o que ele ganha com o caminhão é o que ele sustenta a família, é a renda da família. Então, a prestação não pode ser muito maior do que o ganho adicional que ele vai ter com o caminhão um pouco mais novo. Tá? Porque senão você está tirando da renda que ele usa para a família. Então, essa dosimetria é que vai ser muito importante para você ver qual é a adesão que você vai ter do mercado ao programa. Tá? Por isso que também acho que é importante destacar isso, que a nossa ideia nós estávamos chamando de pilotos, mas eu acho que é melhor o que o Fernando falou de protótipos, porque também nós queríamos começar com pequenos para testar, tá? Para testar se roda mesmo, se vai ter adesão, e ali ajustando ao longo do protótipo, tá? Porque esse é o grande desafio. Tá? Como fazer com que ele receba o valor de mercado do caminhão, tá? Mas ele possa adquirir um pouco mais novo, com o custo total operacional inferior, que resulte em maior renda do trabalho para ele, e que essa maior renda seja o suficiente para pagar a prestação da diferença desse caminhão um pouco mais novo. Esse é o grande desafio
para o programa em si, uma vez que nós estamos trabalhando com uma frota bastante envelhecida. Quando você fala, nós estamos falando aqui em caminhões acima de 25, 30 anos. Quando você vê, por exemplo, até o México, o programa deles é acima de 10, 12 anos. Certo. Um detalhe, quais são hoje os principais interlocutores seus aí nessa conversa, digamos, enfim, um modelo seja factível, viável e possa sair? Tá, nós temos... A Anfávia de tradição, a NTC também. A Anfávia de tradição, né? Nós temos dentro do governo, claro, a participação do Ministério da Economia, do Ministério da Infraestrutura, do Ministério de Minas e Energia e da Casa Civil, né? Acho que, além da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que é ligada aqui à nossa Secretaria Especial e que é sempre parceira em todas as nossas iniciativas, com o nosso colega Igor Calvé, que foi o nosso secretário aqui. Tá? No setor privado, a Anfávia, né, e as montadoras, sem dúvida, Sindipeças, os sistemistas, principalmente o nosso foco são os autopartistas, daqueles componentes que você tem a troca periódica, tá? Tem a ANIP e, principalmente, tem a CNT, com os grandes operadores logísticos. Nós temos estamos tendo contato direto com vários grandes operadores do país, como tivemos a honra, como falou, de conversar com o Fernando, tá? Mas também conversamos com outros. Tá? Também a Confederação Nacional dos Trabalhadores Autônomos e outros, e cooperativas, pequenas cooperativas de caminhoneiros autônomos, tá? Junto com a SB, foi feita essa conversa, para tentarmos entender o problema. Tá? E por que os programas já lançados pelos governos estaduais acabaram por não ter aderência. Por exemplo, Minas Gerais lançou um programa que nos pareceu bem atrativo do ponto de vista financeiro, que o dele, eles dão, isso lá em 2013, 10 anos de isenção de IPVA para o novo e 10 anos de isenção de IPVA para o seminovo, né? Ou seja, você troca o caminhão velho por um seminovo, compra do dono do seminovo o caminhão seminovo e o novo, e a isenção de IPVA por 10 anos é para os dois. Ou seja, se você for colocar isso em percentuais, é bem representativo. Tá? Em Minas é 1% sobre o valor do caminhão. Tá? Mas, mesmo assim, teve adesão foi sucateado um caminhão. Tá? Então, nós estamos vendo todas essas questões. Por que não rodou? São Paulo, do Rio de Janeiro foi um programa que rodou, né? São Paulo também teve problemas, que era para o Porto de Santos, teve problemas e rodou muito pouco, foram muito poucos caminhões. Tá? O exemplo de sucesso é Rio de Janeiro, que teve a participação da Júlia Simões, também muito na operação e também na formulação do programa. Tá? Então, nós temos tido uma ampla interlocução também com as usinas siderúrgicas para a questão de como facilitar os custos de transação para esse sucateamento. Tá? Então, nós temos conversado com o maior número de atores possível para ver o que pode rodar. Tá? E por que outros programas que, embora aparentemente tiveram boas vantagens, não rodaram. Tá? E dos exemplos estaduais, sem dúvida, o Rio de Janeiro foi o que foi bastante exitoso. Margarete, só para fazer um complemento aqui, se me desculpa, Fred. Primeiro é o seguinte, eu fico muito à vontade, porque eu sei da sua intenção e da sua equipe, como desejaria ter um programa desse. E, por outro lado, graças a Deus, nós não estamos precisando de nada, como o CIPAR, né, como o JSL, nem como vamos, não. Nós precisamos que Deus ajude o cliente, sempre a gente precisa de todo mundo, mas de nada que eu quero dizer sobre esse tema. Deixa eu fazer um apelo para você, Margarete. Quando eu vejo dizer tanta gente envolvida, se a gente convidar 10 pessoas para fazer um churrasco, já é difícil, um não pode, outro tem um casamento, outro tem uma viagem. Imagina para fazer um programa dessa envergadura.
Você deu um exemplo, na verdade, este programa foi a montadora, a Volkswagen, na época, que, junto com o governo, acho que cada um cedeu um pedaço. Nós, como somos, aí vamos, como é concessionária de caminhões, como tinha esse certificado, tinha quase que um incentivo das pessoas tentar comprar para sucatear o caminhão. Porque era um ciclo que você andava e tinha uma contribuição de uma forma da montadora. E foi realmente, eu não vou dizer para você que foi um sucesso, mas foi uma felicidade grande. Acho que foi tirado a montadora, por exemplo, mais de 1.800 caminhões velhos da rua que foram sucateados. Que as concessionárias, algum empresário comprava, sucateava, virava um certificado. Então, deixa eu dar um zoom, você conhece melhor que eu isso, Margareth, para que a gente veja a quanta urgência tem isso. Hoje, a idade média de caminhões no Brasil, como a Margareth disse, é perto de 20 anos, é mais de 19 anos. País de primeiro mundo, são 8 anos a idade média. Então, se você tem idade média com mais de 19, você tem caminhão com mais de 50 anos andando na rua. A nossa frota no Brasil é próximo de 2.700.000 caminhões. A Margareth deu um número, mais de 25 anos, são 500.000 caminhões. Se você cobrar e criar um fundo desse, que não depende de ninguém, não depende de Estado, não depende de ninguém, 2% uma taxa para ir para o fundo, depende de uma lei federal, nem sei do que depende, é lógico que depende de vocês. E criar um fundo, esses 2% sucatearia próximo de 20.000 caminhões por ano. É muito pouco 20.000 caminhões por ano, mas é melhor do que nada, é um começo. Gente, caminhões, se você for ver, a Margareth talvez tenha esse estudo, alguém tenha esse estudo. A quantidade de acidente com mais de 25 anos, o caminhão na estrada com mais de 20 anos, é uma loucura. A poluição, o meio ambiente. E, Margareth, eu garanto para você que a economia de um caminhão para o caminhoneiro, se ele sair de 30 anos para 15 anos, de 30 para 15, de 25 para 15, que não é nenhum absurdo, ele economiza em manutenção, ele economiza em combustível, e ele, veja bem, vai ter mais produtividade. O caminhão produz por volta de uns 20% a mais, tirando uma década das costas dele. É um mundo diferente, gente. Nós temos que realmente se juntar, alguém tem que fazer alguma coisa para que tenha um programa, seja ele qual for, depois vai arrumando ele, mas tem que ter um programa. Eu acho que isso é fundamental. Nós temos agora, senhores, nós temos pergunta dos internautas. E a gente está priorizando, porque é um pessoal, grande número de pessoas assistindo, e o Marcelo Fontana vai fazer algumas perguntas. Antes, por exemplo, mas deixa eu só dar uma ressalva. A gente deveria ter o representante máximo dos concessionários, o Alarico Assunção Júnior, que é o presidente da FenaBrave, mas, infelizmente, ele teve um imprevisto, pediu milhões de desculpas e seria muito importante tê-lo aqui. Mas eu sei que estou aqui com 2 dignos representantes, certo, tanto do governo federal quanto da iniciativa privada, que estão dando um nível muito bom para o evento, na discussão desse tema, renovação de frota. Marcelo, é com você. Fred, obrigado. Margareth, primeiro, antes de entrar nas perguntas dos internautas, aproveitando todo o seu know-how, toda a sua bagagem, experiência, né, de estar à frente desses programas nesse tempo todo, existe, na sua opinião, existe propor uma fórmula ideal para esse programa? E aonde é que pegam realmente os grandes entraves aí do governo? Não tem fórmula ideal, tá? Você nunca vai chegar no desenho perfeito. O desenho é aquele resultado das negociações, tá? Tanto com o público externo quanto dentro do governo. Tá? Então, não tem a ideal. Você tem que ter uma fixação muito clara do que você quer e manter o foco, tá? E ir negociando o que for acessório. Tá? Então, acho que nós temos o foco muito claro de que nós temos 3 desafios. O desafio de reduzir uma frota que é insegura, poluente, com baixa produtividade, que são esses caminhões já mais velhos, de conseguir remunerar o caminhão, desse caminhoneiro que tem esse caminhão com mais de 25 anos, ele tem que receber o valor de mercado,
tá? Porque o valor dele em sucata é muito inferior ao valor de mercado desse caminhão, porque nós temos ainda o valor residual desse caminhão no mercado é alto comparativamente a outros mercados e ao valor da sucata. E temos que juntar os diferentes elos para reduzir custos de transação, porque também só para baixar esse caminhão, se ele tiver multa federal não paga, multa estadual, tem que fazer uma verificação antes da baixa, e todas as questões, isso também onera muito o sistema. Tá? Então, não tem modelo ideal. Eu acho que nós vamos começar com uma modelagem inicial mais simples, tá? Onde se consiga dar a esse caminhoneiro o valor de mercado desse caminhão, tá? E depois agregando outros elementos, até chegar no modelo que você tenha a adesão dos caminhoneiros. Para isso, nós já contamos, eu acho importante essa disposição dos operadores logísticos, essa ideia do Fernando Simões, tá, Fernando? Não saiu do meu checklist, não saiu do meu checklist. O Fred só ri, né? Que eu vou guardando ali no momento certo, eu coloco. Não saiu do meu checklist essa sua ideia, tá? Porque eu acho que temos condições de fazer um sistema autossustentável, tá? Então, mas quanto às maiores dificuldades no governo, agora realmente está no momento que nós estamos dando aqueles últimos 100 metros, eu digo, tá? de fechar texto de medida provisória, e aí parece muito simples, quando tem texto da medida provisória, está tudo pronto. Não. Aí é que começa realmente a discussão dentro de governo. Tá? Porque antes, quando você fala nos objetivos, nos ganhos que vai trazer, todo mundo concorda. Mas a hora que isso está no papel para um texto legal, você vai para a discussão até da vírgula. Tá? E uma outra questão, Margarete, faz algum sentido inverter essa questão do pagamento dos licenciamentos do IPVA dos caminhões, proporcional, inverter, os mais novos pagam menos e os mais velhos passam a pagar mais? Essa é uma discussão que nós tivemos com os estados, nós temos que ver que isso aí é uma questão dos estados, porque o IPVA é cobrado pelos estados. Nós temos conversado com os estados, mas a grande questão, até alguns analisaram, mas viram... A grande questão de inverter é a sensibilidade política. Tá? Eles entendem a lógica, tá? Mas... e, principalmente, você tem um desincentivo à troca, porque muitos estados, pela dificuldade e pelo valor do IPVA que é proporcional ao valor do caminhão, e você tem uma inadimplência bastante alta conforme os caminhões vão envelhecendo, eles estão colocando cada vez mais baixo a idade para isenção. Então, você tem muitos estados que têm, a partir de 10, 12 anos, já não tem mais pagamento de IPVA. Ou seja, então você coloca ali como uma trava para você trocar por um caminhão mais novo também, porque é um custo a menos. Tá? Então, nós temos conversado com os estados, mas é importante deixar claro que essa é uma questão estadual, o governo federal não pode legislar sobre isso em lei ordinária, tá? E tem uma sensibilidade política muito grande. E esse é algo que nós falamos muito, que você tem um alto valor residual desse caminhão mais velho. Por quê? Porque atualmente nós temos essa curva invertida do IPVA, quanto mais velho, menos ele paga, e daí chega a um ponto que ele não paga mais. Tá? E também nós não temos inspeção técnica dos caminhões. Tá? Então, essa é outra frente que nós estamos discutindo para começar daí como voluntária, para passarmos a ter a cultura da manutenção do veículo. Que uma manutenção preventiva,
o Fernando disse que eu tenho os dados, tem dados é que não nos falta, você chega a ser de 30% a 40% menores os custos do que uma manutenção corretiva. Tá? Então, são vários elementos que nós que temos que a gente está trabalhando, mas vai sair vão sair aos poucos, tá? Dentro da linha que o Fernando sempre coloca, que nessa na nossa primeira conversa, vamos começar simples e depois vamos ampliando, tá? Mas os desafios são muitos. Marcelo, fazer só uma brincadeira com você, e não acho que esteja errado, não, porque o ser humano precisa de sobreviver. Se está difícil com ele com um caminhão velho, quanto mais com o novo. Ninguém tem coragem de fazer esse negócio de inverter o IPVA como em todo lugar. O mais velho paga mais, o mais novo. Ninguém tem coragem, não vai fazer. Eu diria para você o seguinte, a inspeção, com todo o respeito à Margareth também, a inspeção não veio até hoje, que se for inspecionar, vai tirar um monte de caminhão, vai ficar na garagem. Vai fazer o quê com ela? Passou pela inspeção, não vai passar. Então, vou te dar um exemplo para você. E não estou dizendo que deva ser feito, não. Você vê um caminhão, muitas vezes, muito mais velho rodando na estrada, você não vê a polícia pegar ele. Porque a pessoa tem dó, ele é um coitado que está trabalhando. Eu digo para você o seguinte, eu estou no escritório aqui, eu olho pela janela, vocês devem ver em São Paulo, o papelão criou um preço alto, o papelão. Então, você vê caminhões, você vê automóvel que o cara cortou o teto e está colhendo o papelão na rua, logo cedinho, aí 6 horas da manhã, está pela rua. E ninguém para o carro para pegar ele, porque ele está sobrevivendo, ele precisa de viver. Eu não estou nem dizendo que está certo ou que está errado. Eu acho que o governo tem que arrumar uma política, que é o seguinte, a sua tabela está aqui, eu compro o seu caminhão e vou sucatear ele. Você vai fazer o que quiser com o dinheiro, porque senão vai vender para outro caminhão, que é o que acontece hoje. Tem o comércio de caminhão, só que ele vende para o outro que sai trabalhando com o caminhão, aí gera acidente, gera poluição, gera tudo. Enfim, desculpa a ansiedade de falar, mas é porque o negócio tem que tirar da rua. Tem que tirar da rua, vai estar contribuindo com a produtividade, com a vida do caminhoneiro, com ESG, menos poluição e, mais importante, gente, que ninguém acorda para ver, com todo respeito, é vida. A Margareth, não sei se ela deve ter quantas pessoas morrem em acidente ou ocupa o SUS porque foi gerado com caminhão, que estamos falando de caminhão, hein? Você também tem ônibus e tem automóvel com mais de 25 anos. É uma loucura. Então, nós temos que ajudar essas pessoas a melhorar um pouco de vida sem... O ajudar não está ajudando nada, não, porque o meu programa não ajuda, ninguém está dando nada para ele, não. Vai estar financiando para ele pagar. É só contribuir para tirar da rua. Esse é que é a sacada. Desculpa me alongar, mas eu acho que essa é que é a diferença. Eu acho que o Fernando foi muito feliz, ele foi mais objetivo no que eu estava tentando falar. É que realmente ninguém... Eu acho que os programas têm que ser voluntários. O caminhoneiro ele vai aderir se ele achar que é vantagem para ele, porque ninguém vai tirar o caminhão do caminhoneiro. E é como o Fernando falou, se você... E Estado nenhum vai inverter a curva de IPVA, inviabilizando que o caminhoneiro continue trabalhando. E também, como ele falou, a polícia não vai parar para tirar o caminhão do cara, porque aquele é a vida dele. Senhores, o nosso tempo está chegando ao fim. Eu pediria ao bom amigo Fernando Simões que falasse qual a boa notícia que a gente tem para os próximos 30 ou 60 dias. Vamos ter mais novidades sobre o seu projeto? Fred, eu acredito que a gente não vai conseguir fazer isso em 30, 60 dias, mas a gente tem como meta, no passado, uns 120 dias, realmente ter esse protótipo feito e esse ciclo de reciclagem e de renovação e do despertar para o caminhoneiro, para o empresário, para a indústria do modo geral. O que a gente está dizendo do Estado, se um programa desse fizer e se vender mais X mil caminhões novos, também arrecada mais ICMS. Então, realmente, o que eu acho que vai ter é, na prática, rodado um sistema desse e ver, olha, deu certo, errou nisso, errou naquilo, o que funcionou. Eu acredito que é essa a contribuição do nosso grupo, do nosso comitê. Nós temos um comitê de sustentabilidade, que um dos focos dele é olhar a vida do caminhoneiro e contribuir com a melhoria da vida dele, tá certo? Não que a gente vai conseguir transformar o mundo do caminhoneiro, mas a gente quer contribuir para a percepção que melhore e que a gente contribua com a vida daqueles que estão dentro do nosso ecossistema. A nossa origem, Fred, faz com que a gente tenha essa gratidão e esse conhecimento da necessidade do caminhoneiro. O caminhoneiro, você veja bem, com todo respeito, o táxi você tem um tipo de subsídio, ninguém está falando que ele é coitado, não. Ele só é um trabalhador que precisa de ser visto como tal
e que tenham uma contribuição em alguma forma de fomentar o desenvolvimento dele. A gente acredita realmente, e isso está liderado pelo Comitê de Sustentabilidade nosso, no qual participa o meu filho, que tem liderado isso e feito de uma maneira exemplar. Nos próximos 120 dias, a gente pretende ter esse ciclo fechado, ter esse motorista cadastrado e ter um acompanhamento para ver, quer dizer, como é que vai ser o desenvolvimento. É isso que a gente acredita e espero com isso estar contribuindo, não nos próximos 120 dias, mas que a gente contribui para os próximos 100 e tantos anos, quem sabe, se Deus quiser, Fred. Obrigado. E me diga, Margarete, qual a boa notícia que você tem para a gente daqui quanto tempo? Já no decreto que saiu do Gigantes do Asfalto, já tem lá a previsão de um programa de renovação de frota. A expectativa é, nos próximos 60 dias, nós já lançarmos o desenho inicial dessa primeira fase, tá? E termos 2 protótipos rodando esse ano. Tá? Também com pequenos quantitativos para ver a aderência, tá? Por isso o fluxo ele vai estar em legislação infra, mas já o caminhar já se iniciou, já tem a previsão de que vai ter esse programa no Gigantes do Asfalto, e nós temos a data já dada pela Casa Civil de a primeira fase do programa está até a metade do próximo mês já definido o desenho para o posterior lançamento dessa primeira fase. Muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado, Margarete, pelos esclarecimentos, pelas ideias, pelas propostas. E a gente agradece a participação de vocês, agradece aos milhares de internautas que estão acompanhando, as perguntas que eles fizeram, algumas das quais o Marcelo passou. Obrigado, obrigado mesmo. Até logo. Obrigado. Obrigado, Obrigado, Marcelo. Tchau, Fernando. Obrigado.